Olá pessoal, tudo bem? Esse daqui é a parte 4 a respeito de comunicação serial RS485, uma continuação da parte anterior onde eu falei a respeito de protocolos, e nesse vídeo nós vamos fazer alguns testes práticos bem bacanas. Para você compreender direitinho os testes práticos que nós vamos fazer aqui, caso você não tenha assistido a parte 3, eu recomendo que você assista. Vou deixar um link aqui em cima para você, tá legal? Bom, então vamos aos testes que nós vamos fazer nesse vídeo. Vamos lá. Bom, pessoal, então chega de falar e nós vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um teste aqui, olha só. Estou com o CLP aqui do meu lado, daqui a pouco eu mostro para vocês o CLP aqui. E nós vamos fazer o seguinte, ó, eu vou transferir do CLP para o computador o valor 56. Eu vou utilizar 3 softwares que normalmente as pessoas utilizam para poder fazer teste de comunicação serial utilizando o PC. Então, para comunicar com um leitor de código de barras, que normalmente transfere os dados em formato ASCII, e outros sistemas de comunicação. Nós vamos ver exatamente o que vai acontecer e alguns cuidados que nós precisamos tomar com estes softwares de PC para poder transmitir e receber informações de um outro sistema. Eles precisam estar compatíveis. Então, eu vou utilizar aqui o software PuTTY, que é um software muito utilizado para comunicação serial. O Hercules também, que ele é feito por uma empresa, né, essa HW Group, que faz sistemas de conversão de serial para a internet e outros sistemas computacionais. Eles têm um software lá que é gratuito e muitas pessoas utilizam para poder utilizar como um terminal de comunicação serial, tá certo? Antigamente nós tínhamos um outro chamado Hyperterminal, onde vocês podem já ter ouvido falar, mas ultimamente ele antes vinha dentro do Windows, mas era feito por uma outra empresa e ultimamente acho que houve uma quebra aí de contrato por não utilizar mais o Hyperterminal em coisas que se utilizavam antigamente e já não tem mais o Hyperterminal, enfim. E o outro que eu vou utilizar, que é um software que eu já utilizei no meu vídeo anterior, e se você não viu, vou deixar um link aqui para você, que é justamente o Doclite, tá certo? Então nós vamos utilizar esses 3 tipos de software e nós vamos ver o que vai acontecer aqui. Bom, pessoal, então já estou aqui do meu lado esquerdo com o CLP. Vocês podem ver aqui, nós temos um PLC FX5, nós temos um cabo de 485. A dizer, esse cabo que aqui está é um cabo Ethernet só para eu poder fazer a programação do PLC. Ele não vai influenciar nada no nosso teste de comunicação diretamente, tá bom? A comunicação serial que vai acontecer, ela está nesse cabo aqui, cor de marfim, tá certo? E que ele está interligando o CLP na porta 485, que nós já vamos ver já, no próprio conversor de 485. E o conversor de 485, esse cabo, ele é um cabo USB que está acoplado ao meu PC, para nós podermos fazer os testes com os softwares que eu mencionei para vocês. Vamos dar uma olhada mais em detalhe aqui no nosso CLP e na conexão que nós fizemos, tá certo? Então, se nós formos ver aqui mais de pertinho, vou colocar mais um pouco mais perto, muito bem. O que eu fiz aqui? No caso do PLC FX5, ele pode trabalhar a 2 ou a 4 fios, sendo que pode ser uma configuração para 422, para 485 a 2 fios ou 485 a 4 fios. Cabe aqui só uma explicação. Normalmente os sistemas a 4 fios eles são denominados 422, mas por norma o 422 ele foi feito para você ter um mestre e até 10 escravos. E hoje em dia o que acontece é que muitas vezes a gente tem um sistema que seria semelhante a um 422, mas ao invés de 10 escravos, tem muitas vezes lá 32 escravos. Então não pode ser chamado na letra fria de 422 e sim um 485 a 4 fios, que não existe em termos de norma, assim por se dizer, pela TIA ou pela EIA, mas nós sabemos que ele é utilizado largamente aí na indústria, tá certo? Mas vamos lá. Então, para eu converter aqui, no caso, o sistema de 4 para 2 fios, o que eu tive que fazer? Aqui eu tenho separado o driver de send, que é onde está SDA, SDB, e de receive, RDA, RDB, tá certo?
sendo que o A é o positivo e o B é o negativo, ou seja, o A é o que não tem bolinha e o B é o que tem bolinha lá, quando a gente fala dos drivers, né? Que nós vimos aí em vídeos anteriores, tá certo? Então o que eu fiz foi unir o RDB com o SDB, que é o que tem bolinha, e o SDA com o RDA, que não tem bolinha. Tá certo? Então eles foram unidos, sai com um par daqui. Eu sei que esse cabo aqui ele é um cabo que não é de norma 485, etc. Mas como é muito curtinho aqui a comunicação que eu tenho para fazer, ao invés de utilizar um cabo super especial, eu utilizei realmente um cabo manga, tá bom? Mas é porque ele está bem pertinho aqui. De qualquer maneira, eu ativei a terminação em 110 ohms aqui, tá certo? Só para poder manter a linha estabilizada, não deixar a impedância muito alta e nós não termos problema com isso, embora seja bem difícil com um cabinho aí de um comprimento pequeno como esse aqui. Mas enfim. E aqui do lado do meu conversor, assim como eu já fiz em vídeos anteriores, estou utilizando os dois bornes do 485, o D+, e o D-. O D+ vai nos As, aqui SDA, SDB, SDA e RDA, na verdade, e o outro borne, que é o negativo, vai no SDB e RDB, que estão curto-circuitados aqui. Então, nada especial a respeito da conexão, é simplesmente isso, tá certo? Então vamos voltar aqui ao nosso software, vou fechar a tampa aqui. Bom, pessoal, e olhando para o nosso software aqui do PLC, sei que o intuito principal não é falar a respeito de programação de PLC, mas para nós fazermos o teste aqui, para as pessoas terem uma ideia de como seria num CLP, um equipamento industrial, estamos falando de automação. E também pode ser que alguém esteja assistindo esse vídeo, né? E eu até coloquei no título do vídeo, e tenha necessidade de saber como que se faz uma comunicação serial pura, ou seja, com dados, com um protocolo que vai ser formatado pelo usuário, com dados puros sendo transmitidos ali, sem nenhum tipo de processamento adicional, num CLP. Então, pode ser que isso seja importante para essas pessoas. Vamos lá. Bom, então, aqui eu tenho o meu programa no formato Ladder, tá certo? Em que aqui eu tenho um contato de SM400, que ele é um contato especial, sempre ligado do sistema, sempre ligado do PLC. Toda vez que eu ligar o CLP e puser ele em Run, CLP ou PLC, ele vai estar ligado e, por consequência, as instruções que estejam ligadas a esse bit vão ser imediatamente executadas. Então aqui eu tenho uma instrução chamada RS2, e essa instrução RS2 ela serve para habilitar a comunicação serial e criar regiões de buffer dentro do software para poder fazer a transmissão e recepção de dados. O que seria esse buffer? Esse buffer seria uma quantidade de dados em bytes ou em words, enfim, que vão estar preparadas para quando eu for fazer o comando de envio, aquela área intermediária, aquele buffer, ele vai ser como se fosse uma fila em que aqueles dados que lá estão vão ser transmitidos via serial. E a mesma coisa no caso do recebimento. Também você vai criar um buffer e você vai dizer o tamanho que você teria para poder receber dados que viriam de um outro sistema que está conectado a este que está aqui. Então, eu tenho lá o meu buffer, ele vai começar a partir do registrador D100. E cada registrador nesse CLP é uma área de dados de 16 bits. Então, se eu colocar lá, né, um registrador como buffer, significa que ele vai ter capacidade de receber 2 caracteres. Eu sei que a tabela ASCII ela tem 7 bits, mas aqui por questão de padronização, 8 bits vão ser utilizados de qualquer maneira para poder receber a informação de um caractere. Então eu vou colocar lá onde começa o meu buffer de envio, a quantidade de bytes que eu tenho desse buffer de envio, ou seja, se eu colocar 1 byte, ele vai ocupar um registrador, só uma parte do registrador. Se eu colocar 2, ele vai ocupar o registrador completo. Se eu colocar 4, ele vai pegar quanto? 2 registradores, porque cada registrador armazena 2 bytes, então 4 bytes eu preciso de 2 registradores para armazenar e assim por diante. O buffer de recebimento é a mesma forma, só que é para dados que vão vir de um outro sistema e o tamanho deles. Esse último K1 é para dizer que eu vou utilizar a porta que está nativa que eu mostrei agora há pouco para vocês da minha CPU,
tá certo? Então, quando eu vou utilizar aquela porta, aqui no final eu tenho que sempre colocar K1. Quando que eu não colocaria K1? Se eu tivesse módulos de expansão de comunicação serial. Aí eu iria colocar na sequência, o primeiro módulo de expansão seria K2 e assim por diante, tá certo? Bom, em seguida eu tenho um bit aqui que ele não tem uma função pré-determinada, um bit de usuário M1, que eu vou ligar esse bit para poder disparar essas 3 instruções que estão aqui na frente. A primeira instrução ela vai mover um dado 56 para o meu buffer de envio, porque a nossa proposta era justamente enviar um valor numérico e eu vou enviar o valor 56 em hexadecimal através da comunicação serial. E esse dado ele tem 1 byte só, então definir o meu buffer de envio como tendo apenas 1 byte vai ser o que ele vai enviar, o que o sistema vai enviar quando eu der o comando de envio. E o comando de envio ele é feito através de um bit de função especial, assim como o SM400 e esse S é de especial tem uma função pré-determinada. O SM8561 ele é um bit que quando eu ligo, ele vai no canal 1 realizar uma transmissão do que tiver no buffer de envio. Então, bem simples o programa, tá certo? Bom, e aí tem uma parte aqui que nós precisamos configurar também no CLP, que é o seguinte, aquela parte básica, que é sobre a comunicação serial, qual a velocidade, stop bit. Tá lembrado do vídeo número 2? Pois é, o vídeo anterior nós falamos a respeito disso. Então, vou vir aqui em parâmetro, FX5 CPU, vou vir aqui em RS485 Serial Port, e olha só, já deixei preparado aqui o tipo de protocolo que ele fala que é sem nenhum tipo de procedimento especial, ou seja, a CPU por si só não vai tratar nada, ela vai receber os dados e assim como ela recebeu, vai transferir lá para o buffer, que é o que nós queremos, tá certo? A partir daí, eu vou deixar o meu sistema preparado, né, o meu put, doclight, etc., para 8 bits de dados, paridade ímpar, que é o ODD, um stop bit, velocidade de 9.600 bits por segundo. E o restante eu vou deixar padrão aqui, né? Ele não vai adicionar header nem terminator, nós vamos falar disso depois. A comunicação ela é half duplex, porque como eu tenho um fio só, ou eu transmito ou eu recebo. Ela é half duplex e não full duplex. Se eu tivesse um cabeamento ali que fosse um par de transmissão e um par de recebimento, então eu poderia fazer full duplex, ou seja, eu poderia receber e transmitir dados ao mesmo tempo. Não é o caso aqui, porque nós inclusive curto-circuitamos a linha de envio e de recebimento, tá certo? Para poder ter um par só. Então tem que ser half duplex, tá certo? Sem adição de SumCheck, que seria algo que eu criaria um protocolo com algumas partes automatizadas aqui no meu CLP, adicionando esse código de verificação como sendo um dado adicional ali no meu protocolo, não é o caso. E esse formato 1 é o formato mais básico, em que ele não vai adicionar, olha aqui, ó, CR e LF, são caracteres de controle lá da tabela ASCII, tá certo? Então ele não vai adicionar isso ao meu protocolo, eu vou receber purinho, purinho, e vou transmitir purinho, purinho, sem adicionar nada pelo lado da CPU automaticamente, tá certo? Então, uma vez explicado isso, agora eu vou abrir o meu software do lado do PC, vou abrir primeiro o put, então eu vou colocar ele aqui em modo serial, e aí eu já tenho aqui preparada a configuração de onde está alocada a minha porta, velocidade, etc. Que eu deixei salvo aqui, eu vou dar um load, tá certo? Então minha porta serial ela está alocada, aquela azulzinha, na COM 8, velocidade está em 9.600. Outras configurações de stop bit, etc. estão aqui, ó, serial, 9.600, 8 bits, 1 bit de stop bit, paridade ímpar, certo? E sem nenhum controle de fluxo, que seriam alguns sinais adicionais para fazer controle de fluxo, que são usados normalmente num outro padrão de serial chamado RS232. Não é o caso aqui. Então, vou voltar aqui para a seção serial, vou dar um open aqui, certo? Então, nesse momento, eu estou com a minha porta com 8 aberta e não estou recebendo absolutamente nada, tá certo? Então, agora, o que nós vamos fazer? Eu vou abrir aqui o meu GXWorks 3, vou entrar online com o CLP, vou apertar a tecla F3 para isso. E agora o que eu vou fazer?
eu vou alterar o valor dessa variável M1, vou forçar esse valor para 1, e aí ele vai causar que essas instruções sejam executadas e algo vai ser transferido ali via serial, tá certo? Então, vamos lá. Liguei, desliguei a variável, veja que ele deu uma piscada aqui, dizendo que foi executado, e vamos dar uma olhada lá no put. E olha lá, no put ele recebeu algo que ele colocou aqui como uma letra V. Por que será que isso aconteceu? Bom, pessoal, isso aconteceu pelo seguinte motivo. Deixa eu voltar aqui no meu PPT, olha só, vamos pegar aqui a minha tabela ASCII. O que eu transferi foi 56, tá certo? E o software put, ele está preparado para o quê? Receber valores em binários codificados em ASCII. Então, tudo aquilo que for recebido de binário, automaticamente o put vai exibir na tela o valor correspondente da tabela ASCII. E se eu for procurar aqui, ó, 5, tá certo? É essa coluna aqui. E o 6 é essa linha aqui. Olha lá, ó, dá o caractere V. Por isso que o put mostra o V. Bom, pessoal, agora nós vamos fazer o seguinte. Eu vou fechar o software put, e aí com isso ele vai fechar a porta. E vamos fazer um teste com o software Hércules. Eu vou abrir aqui o Hércules. Vou vir aqui para serial. Com 8, 9600, 8, odd 1, já está tudo certinho. E nós vamos abrir a porta aqui e vamos fazer a mesma coisa. Então a porta com 8 está aberta. Vou vir aqui no meu software e novamente eu vou forçar ligar e desligar o M1. E aí um dado vai ter sido transferido via serial para o PC. E novamente aparece um V. E com isso nós podemos dizer então também que o software Hércules também trabalha com ASCII, codificação ASCII ou UTF-8, de maneira em que ele recebe, automaticamente ele vai converter para o caractere em ASCII correspondente. Bom, agora nós vamos repetir essa mesma experiência com o software Doclite. Então eu vou dar um close aqui. Vou fechar o software Hércules, vou abrir o Doclite. Vou começar com o projeto em branco. E aqui ele já está preparado a porta. Vou dar um duplo clique aqui. Olha lá, 9600, odd, 8 bits, um stop bit. Perfeito, com 8. Então vamos abrir a porta. Para eu abrir a porta, ou eu dou um duplo clique aqui, ou aperto o play aqui. Ele vai abrir a porta já está aberta e vamos repetir o mesmo processo. Ah, aqui veio 56. Mas por que veio 56? Porque o Doclite permite a você exibir esses dados em diferentes formatos. O dado que você recebeu, você pode exibir em ASCII, como está aqui em cima, e aí obviamente é o caractere V. Os motivos nós já sabemos. Eu posso pegar esse dado que chegou e não utilizar a tabela ASCII para fazer uma conversão, mas exibir o dado convertido em hexadecimal, o dado binário que chegou. E aí a gente tem o valor 56. Posso exibir em decimal, ele converteu o 56 hexadecimal para decimal, dá o valor 86, ou em binário. Mas veja que, dependendo do software que você for utilizar e do tipo de dado que você for transferir, você precisa ficar atento a isso. Eu fiz isso aqui tudo para poder mostrar para vocês o seguinte, de que quando você vai fazer um teste de serial, você tem que prestar atenção ao tipo de codificação. Pode ser que o equipamento que está transferindo a informação não utilize codificação ASCII, ele transfira o dado em binário puro. Muitos equipamentos você tem como configurar lá. Eu vou transferir em binário, vou transferir em ASCII. Isso é importante você prestar atenção para na hora que você for visualizar o dado no PC para poder fazer um diagnóstico, você faça da maneira correta, né? Poderia imaginar, ó, chegou um V aqui, isso não tem nada a ver, e ficar mexendo em velocidade de comunicação, em stop bit, achando que houve um problema de framing, ou seja, de onde começa o dado, onde termina o dado na transferência binária, não tem absolutamente nada a ver. É uma questão de como o software no PC interpreta aquele dado. Se ele usa a tabela ASCII ou se ele mostra o dado puro. Por isso que eu geralmente uso o Doclite, porque ele tem mais de um tipo de codificação que você pode utilizar e isso facilita bastante o diagnóstico.
Infelizmente ou felizmente, o Doclite ele é um software pago, mas o lado do felizmente é que ele tem uma versão de avaliação como essa que eu utilizo, tá certo? Então você pode utilizar também. Bom, pessoal, e agora vamos fazer um outro teste. Agora eu vou transmitir um texto, né? Vou transmitir justamente o texto do CLP-FX5 para o computador com caracteres de controle. E aí nós vamos utilizar o Hércules, o Put e o Doclite para ver essa questão dos caracteres de controle, como que eles vão se comportar. Porque isso pode ser que você faça um teste, enfim, para você saber como é que eles funcionariam. Bom, como que vai ser essa história do caractere de controle? Eu vou enviar primeiro um caractere de controle STX dizendo que eu vou começar a transferir um texto, lembrando que o código dele é 02 em hexadecimal. Em seguida, vou transferir os caracteres de acordo com a tabela ASCII em sequência, e ao terminar o texto, vou enviar um caractere ETX ao final. Repara que é muito comum em várias representações aí de literatura, etc., os caracteres de controle serem representados assim, ó. Um sinal de menor, o acrônimo, o código do caractere de controle, e depois um sinal de maior, tá certo? Então, isso aqui significa que isso aqui tudo é um caractere só e um caractere de controle, tá certo? A mesma coisa aqui no ETX, bem comum disso acontecer, certo? Então, vamos preparar o nosso conjunto aqui para realizar esse testezinho aqui, vamos lá. Bom, e agora, pessoal, já estou com esse programa carregado no meu CLP, esse que está sendo exibido aí para vocês. A primeira parte é igual ao anterior, de criar um buffer para recebimento e transmissão de dados via serial. E as mudanças estão aqui. Eu tenho o contato M1 novamente, mas agora eu tenho uma instrução $move. A instrução $move, ela é uma instrução que serve para escrever uma string, que é o mesmo que uma sequência de caracteres em uma série de registradores, tá certo? E aqui no caso eu vou escrever o texto, né, tudo em maiúsculo, para o registrador D100. Em seguida, eu defino aqui justamente a quantidade de bytes de envio. O texto, a palavra texto é composta de 5 bytes, cada byte é um caractere aqui no caso. Então, é definido o tamanho aqui. Em seguida, eu seto o bit 8561 para poder transferir o conteúdo do meu buffer, que agora vai ser a string texto, via serial. Então é isso que nós vamos fazer do lado do CLP. Cabe dizer que, cadê o caractere de controle STX e ETX? Ah, então. Isso daí eu poderia colocar, obviamente, aqui, antes e depois do texto, mas existe uma função dentro desse CLP, e muitos CLPs têm essa função, de adicionar um cabeçalho e um terminador antes de mandar o conteúdo propriamente, manda o cabeçalho, depois que terminou o conteúdo do meu buffer, transfere o terminador. Então, onde é feito isso? Então, nós voltamos naquela mesma configuração onde nós ajustamos stop bit, velocidade, etc., que é aqui no 485 Serial Port. Mas agora, olha só o que eu coloquei aqui. Agora a gente tem aqui o seguinte, olha, header, added. Então eu mudei para added, e aqui eu tenho o código, ó, 02, e ignora o resto, que seriam caracteres na sequência que ele transferiria se o meu cabeçalho tivesse mais de um caractere de controle. Eu tenho só o 02, ó. Então ele vai transmitir o quê? 02, se nós formos olhar na tabela, é o STX. Então, STX, e o terminador também é o 03, que é o ETX. Então ele vai adicionar esses dois automaticamente no meio, no início e ao final do meu conteúdo, que esse sim fica ali no meio, certo? Vamos fechar isso aqui. Tudo isso já está transferido lá para o CLP. Agora nós vamos preparar do lado do computador. Primeiro vamos começar com o Put. Vamos abrir o Put aqui. Já tenho salvo as configurações. E abrir a seção dele lá. Ele está aguardando agora um dado ser recebido. Muito bem. Vamos lá no meu CLP. E aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou
entrar online, vou apertar a tecla F3, e aí eu vou forçar esse bit M1 com Shift Enter. E aí vocês podem ver aqui no meu buffer de envio está o texto, certo? Muito bem. E aí, se eu for observar lá no meu put o que aconteceu, olha lá, ó, recebi texto. Tá, legal. Mas você preparou o put para dizer que você tinha um cabeçalho e um terminador? Eu digo para vocês que não preparei, não existe essa opção dentro do put, né? Alguns caracteres de controle, por exemplo, para pular linha e etc. Aqui no put ele vai responder pulando uma linha. Aqui a gente tem o cursor, tá certo? Que é como se fosse o meu carro, aquele carro que eu falei para vocês de impressão. Se eu colocar um LF, ele pula uma linha e continua no mesmo lugar. Se eu colocar um CR e um LF, ele pula de linha, volta para o início e começa a imprimir do início aqui. Mas nesse caso, não. Bom, o que acontece aqui é o seguinte. Ele simplesmente ignorou o STX e o ETX e ele não exibe ele de forma alguma aqui no meu terminal. Então, quando nós formos receber, se for fazer um teste com um equipamento que tenha cabeçalho e terminador com caracteres de controle, no put eu não vou conseguir enxergar esses caracteres. Vamos ver no Hércules. Vou fechar esse aqui. Fechei a sessão. Vou vir aqui no Hércules. E nós vamos ligar o M1 aqui, ó. Liguei o M1, desliguei. E olha lá. Chegou texto lá. Mas da mesma maneira, os caracteres de controle também eu não consigo enxergar aqui. Então, da mesma forma que o put, eu tenho que tomar cuidado com o Hércules, no sentido de, se eu quiser saber se os caracteres de controle estão sendo transmitidos, eu não vou conseguir enxergar aqui, tá certo? Então, eu tenho que tomar um certo cuidado com isso daí. Bom, e agora vamos usar o Doclite. E eu vou deixar ele em ASCII aqui, a princípio. Vou abrir a porta de comunicação, porta aberta, e vou repetir o envio aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, e o Doclite, ele mostra um caractere aqui que não pôde ser impresso, né? Assim como ele mostra aqui um caractere estranho aqui, um quadradinho. Mas ao lado desse caractere, ele, quando é o caso de que ele reconheça que é um caractere de controle, ele coloca lá, ó, por exemplo, STX e ETX, tá vendo? Antes do caractere, né, que aqui tem esse espaço em branco, ele coloca justamente o código do caractere quando detectado que é um caractere de controle. Ou então nós poderíamos ver em hexadecimal. Então, vantagem por aqui seria essa. E aí eu tenho aqui, ó, 02, que seria um STX, e o 03 no final, tá vendo? E esses aqui no meio é T, E, X, T novamente e O. Bom, então, por isso que na maioria dos meus testes eu acabo usando o Doclite, porque eu tenho essa flexibilidade de enxergar caracteres de controle, não simplesmente o texto que é transmitido, porque isso pode fazer diferença num diagnóstico de um sistema em que você esteja usando codificação ASCII e você quer enxergar o protocolo de uma maneira completa, incluindo os caracteres de controle. Bom, pessoal, e agora o nosso último teste. Agora eu vou fazer o contrário. Eu vou transferir do PC para o PLC um texto. Esse texto vai ser teste. Vou usar o Doclite. Vou usar o Doclite porque eu preciso colocar o cabeçalho STX antes do texto e o ETX ao final, para que a transmissão ocorra corretamente, como nós vamos verificar aqui. E como nós vimos, tanto no Hércules quanto no put, eu não tenho condições de adicionar esse cabeçalho e o terminador pela forma como o software é construído, utilização dele, etc. Então, no nosso caso, o melhor vai ser realmente o Doclite, onde eu tenho essa flexibilidade de colocar cabeçalho e terminador. Certo? Então, o que eu vou fazer basicamente vai ser que do Doclite para o PLC via 485, eu vou enviar primeiro o STX, depois vou enviar o texto TESTE teste e ao final vou enviar um terminador ETX, certo? Então
vamos construir isso aqui no Doclite. Bom, estou aqui com o meu Doclite aberto. Eu vou limpar essa janela aqui que foi do teste anterior que nós fizemos. Clicar com direito aqui nessa área de trabalho aqui e vou dar um Clear All Communication Windows. Pronto, limpou. E aí, para eu poder enviar uma determinada sequência de caracteres, eu uso essa função que está do lado esquerdo aqui, certo? Então, aqui que eu vou fazer? Vou dar um duplo clique aqui nesse espaço em branco, colocar um nome para ele. Eu vou primeiro criar um texto sem incluir o ETX e o STX, ou STX e ETX, para vocês verem, ok? Então, vou chamar aqui de teste, sem cabeçalho. E aí, aqui eu vou colocar em maiúsculas, teste. Muito bem. E aí eu vou dar um apply e ele criou aqui para mim uma sequência de envio. Em seguida, vou colocar um outro, que vai ser o teste com cabeçalho. Lembrando que o cabeçalho é o header, o STX lá. E, obviamente, vai ter também o terminador, que é o ETX. Bom, e agora? Como é que eu faço para colocar um cabeçalho aqui? A forma mais fácil é você entrar aqui em Hex, e aí você coloca aqui o código do caractere. No caso, o código é 02 em hexadecimal. Posso voltar para ASCII. Ele vai aparecer esse quadradinho aqui, mas podemos ignorar. Aqui veja que ele reconheceu como sendo um caractere 02. E aqui eu posso digitar teste. E ao final vou colocar um ETX. Novamente volto aqui para hexadecimal. Coloco 03. E aí, essa aqui vai ser minha transmissão. Sendo que esses dois caracteres que aparecem com um quadradinho são caracteres não imprimíveis ou caracteres de controle. Por isso que eles não aparecem aqui visualmente de uma maneira interessante na minha tela. Certo? Mas se eu mudar para X, eu vou ver que tem os caracteres de códigos imprimíveis e os não imprimíveis aparecem com essa tarja azul ao fundo. Muito bem. Vou dar um apply. E já temos os dois preparados. O teste por si só, né, sem cabeçalho e terminador. E o teste com cabeçalho e terminador. Muito bem. Vamos ver lá do lado do nosso CLP como estamos. Bom, então vamos dar uma olhada aqui no programa do CLP. Então, a primeira parte aqui não tem novidade. É a instrução de habilitação da porta serial e a determinação dos buffers, onde ficarão os buffers. Só que eu tenho aqui na sequência, com o mesmo SM400, ele já realizar uma escrita do valor 10 decimal para dentro do registrador D20. O D20 é o tamanho do meu buffer de recebimento. E aqui, veja que eu coloquei 10, mas eu vou receber 5 caracteres lá do meu texto, né? Escrito teste. E aqui vem uma vantagem de você utilizar o terminador e o cabeçalho. Se eu tiver um texto que ele é variável, a vantagem de você usar terminador e cabeçalho é que o CLP ele vai saber quando começa e termina o texto pelo cabeçalho e pelo terminador. Então eu posso colocar o meu buffer com um tamanho maior, que não vai ter problema. Ele vai transferir os dados para o buffer até onde ele receber o terminador. Tá certo? Se eu tivesse um buffer com um tamanho fixo, sem cabeçalho e terminador, o que ia acontecer é que a porta serial ia ficar esperando receber todos os dados até encher o buffer. Então, se eu tivesse simplesmente que enviar texto, eu teria que ficar enviando várias vezes até encher o buffer. E aí, quando enchesse o buffer, ele ia dizer, opa, chegou uma informação aqui, tá certo? Então, cabeçalho e terminador, eles são importantes, inclusive, quando eu tenho um texto variável, para que eu não espere encher o buffer para poder que esse dado seja escrito no buffer de recebimento ali e eu possa tratar essa informação, tá certo? Então, mais uma função importante do cabeçalho e terminador. E aí, quando eu tiver terminado de receber a informação, tiver recebido o meu terminador, automaticamente o que vai acontecer é que esse bit especial, SM8562, ele vai ligar dizendo, opa, recebi uma informação no buffer, para que essa informação possa ser processada. E aí, a partir daí, eu tenho uma instrução block move, para pegar o que está no buffer de recebimento e passar para uma outra área de variáveis, que eu
determinei como sendo o D1000 aqui, e em seguida eu reseto o meu flag, o meu bit, dizendo que eu recebi uma informação e dizendo que eu já processei, para que se eu tiver um novo envio, ele ligue novamente esse buffer e eu possa tratar novamente a informação, tá certo? Então é importante esse reset para poder permitir um próximo recebimento de informação enviada pelo outro lado do sistema, certo? Então vamos lá, vamos ver o que acontece. Vou voltar aqui no meu doclite e eu primeiro vou mandar a string test sem cabeçalho e terminador. Enviei e nada aconteceu aqui. Por que não aconteceu nada? Porque eu determinei lá nos parâmetros, se você for lembrar que eu já tinha feito anteriormente, vou abrir aqui novamente só para você ver. Vamos vir aqui em serial 485. Eu tinha colocado que precisa de um cabeçalho 02. Se não recebeu o caractere 02, que é o STX, ele não vai processar absolutamente nada, é simplesmente ignorar o que foi recebido. Isso é uma maneira de eu garantir também a consistência de que eu recebi o meu texto completo. Eu recebi um caractere dizendo que ali começa o texto e, obviamente, quando termina, eu tenho um terminador, tá certo? Então agora eu vou fazer o quê? Enviar o teste com os adequados cabeçalho e terminador, né, do teste. Vamos lá. Eu enviei, agora vamos ver. Agora ele recebeu. E repara que ele suprimiu aqui, no caso dos dados que foram recebidos, ele simplesmente suprimiu o meu cabeçalho. Mas o meu terminador, isso é uma questão do sistema, ele acaba escrevendo no buffer, tá? Então o 03 acabou sendo escrito no buffer. Então esse $03 quer dizer simplesmente um valor em hexadecimal 03 que foi escrito ao final do meu texto lá, da minha string de caracteres e que foi recebido, tá? Então tem lá, ó, se eu olhar aqui embaixo aqui no meu watch, TEST, o T e esse quadrado aqui justamente é o caractere não imprimível 03, que é o meu terminador. Então esses foram os testes que eu coloquei aqui para fazer, para explicar um pouquinho melhor para vocês como que funciona um protocolo codificado em ASCII e alguns tipos de funcionalidades com caracteres de controle ou não imprimíveis que nós podemos fazer, pessoal. Bom, pessoal, e com isso eu termino esse vídeo com os testes que nós fizemos. Espero que você tenha gostado mesmo. Se você gostou, deixa um joinha. Se você tem algum comentário a fazer a respeito, alguma coisa a mais que você gostaria de saber, alguma dúvida que você tenha, ou até alguma crítica mesmo, pode deixar na seção de comentários abaixo. Agradeço bastante vocês terem assistido até aqui esse vídeo. Espero que ele tenha sido de alguma maneira útil ou divertido para você. E espero você no próximo vídeo, tá certo? Um grande abraço e até lá. Tchau!